Olá, meu amigo, olá, minha amiga, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais uma reflexão com Jefferson Noronha. Estamos aqui na minha network, na minha rede de conexão, para trazer mais uma palavra que vai edificar, vai enriquecer, vai esclarecer, vai nos direcionar a um caminho excelente, um caminho de estar aprendendo de Deus, aprendendo de Jesus, dessa pessoa maravilhosa. O apóstolo Paulo, ele fala numa de suas epístolas: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a gente olha para toda a narrativa da palavra de Deus, desde a criação, da queda, e agora nós estamos aguardando a redenção nessa pessoa bendita. Nós vemos que tudo que a Bíblia registrou no Velho Testamento a respeito da pessoa de Jesus se cumpriu, nesse homem maravilhoso, nesse homem perfeito, nesse homem que trouxe perdão, paz, misericórdia, salvação. E eu quero trazer uma palavra sobre a vida dele hoje, Jesus faz da oração um hábito. Aí eu coloquei na continuação, o tema da minha reflexão hoje é essa. Jesus faz da oração um hábito. Daí a minha continuação. E nós? Será que a oração ela é um hábito em nossas vidas? O hábito é uma atitude repetitiva. Então, nós devemos, como eu sempre estou falando de Deus, pregando a respeito do Evangelho, da salvação, eu falo que a vida cristã, ela tem que ter a oração, é como um pássaro. A oração, uma asa, e a leitura e o estudo da palavra de Deus é outra asa. Você já viu um pássaro voar com uma asa só? Não dá, Se ele bater, ele não vai levantar voo. Assim é o cristão, o homem, a mulher de Deus. Nós precisamos ler, meditar na palavra de Deus, como está escrito no Salmo de número 1, Feliz é o varão, feliz é o homem que medita na lei do Senhor. Como nós devemos também ter a prática, o hábito da oração. E nós temos o exemplo de Jesus, o nosso exemplo número 1. E eu queria ler um texto que está em Marcos, no capítulo 1, versículo 35. É isso, 1:35. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Então Jesus, como homem que foi, homem que trouxe salvação, redenção, e exemplo de um homem que tinha uma vida com Deus, em comunhão com Deus. E o que mantinha essa comunhão com Deus, nós vamos aprender hoje, que era o hábito da oração, Jesus, como homem, como servo que foi, a palavra de Deus fala da união hipostática de Jesus, ele era Deus e homem ao mesmo tempo, então, Jesus é o único homem-Deus, ou seja, ele é 100% homem e 100% Deus. Como homem, ele nos deixou o exemplo, e um dos exemplos foi este, ele obedeceu a Deus em todos os aspectos e tinha uma vida de oração. Marcos 1:35, hábito. É uma ação ou comportamento regular e repetitivo, uma prática permanente. O hábito de Jesus de orar fica claro nos 4 evangelhos, para estar a sós com Deus e orar. Normalmente levantava bem antes do dia nascer e sozinho dirigia-se a um local. A oração era o elo vital entre ele e o Pai, e Jesus fazia disso uma prioridade em sua vida. A maioria de nós luta para encontrar espaço no dia para a oração, mas quando não reservamos tempo para orar, é como dizer que não acreditamos que a oração seja realmente necessária. Jesus nos deu o maior exemplo de oração habitual e fervorosa. Se o Filho de Deus, o único homem perfeito que já viveu, sabia que não podia agir sem orar, quanto mais nós precisamos ser dependentes de Deus o suficiente para reservar tempo diariamente para orar. Então, os dias são difíceis, são trabalhosos, todo mundo tem, A gente está lutando para manter uma vida na sociedade. Então, mas dentro desse dia de 24 horas, nós devemos ter um momento de oração, É claro que às vezes você não pode orar no seu trabalho, O seu trabalho você dirige durante o dia, você trabalha no escritório, em qualquer repartição, que você trabalha na sociedade, muitas das vezes ali, a não ser hora de almoço, A pessoa tem hora de almoço, hora de lanche, você pode entrar em comunhão com Deus, Não precisa dobrar o joelho necessariamente, Algumas igrejas ensinam que só de joelho. Não, Deus ouve a nossa oração. Se você puder se prostrar em reverência ao Criador de joelho, é melhor ainda, A oração de joelho é melhor, eu falo, quando eu estou falando de oração. Mas essa
coisa de falar que Deus só ouve oração de joelho é mentira. Jesus orou na cruz, Elias orou com a cabeça no vão da perna, o rei Ezequias orou deitado. Então a gente vê vários textos na Bíblia que homens que não estavam de joelho oraram e Deus ouviu a oração dele, né? Mas se você pode orar de joelho, amém, glória a Deus, que vai ser uma bênção. Eu não estou falando de modelo de oração ou estilo de oração, estou falando que a gente precisa, necessita ter o hábito como Jesus tinha. Jesus faz da oração um hábito. O cristão, o homem e a mulher de Deus que entregou a vida a Cristo, que é uma nova criatura, que serve a Deus, que está aguardando a volta de Jesus, é muito difícil ele não ter o hábito de oração. Se você não tem o hábito de oração, você não tem o hábito de falar com Deus. Como que você vai ter relacionamento com essa pessoa maravilhosa, eterna, chamada Deus, que criou todas as coisas, se você não tem o hábito de falar com Ele? Então nós, como cristão, como igreja, devemos ser diante de luta, de crise. Como é bom orar. Quem ora, quem tem o hábito de orar, sabe muito bem o que eu estou falando e quanto maravilhoso é você poder entrar na presença de Deus em oração e súplicas, em ações de graças, louvando a Deus, né? Através da oração mesmo, você entra na presença de Deus, você busca Deus, fala com Deus, entrega para Ele tudo aquilo que está trazendo angústia para sua alma, desespero, aflições, né? A gente fala assim porque geralmente a gente mas a gente deve orar também sem estar assim com essa necessidade de angústia, de aflição, feliz, alegre, né? Você deve ter o hábito da oração. A oração simplesmente é isso, é comunicação com o Criador, é você colocar diante dele, né? A Bíblia fala em Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então, se você busca Deus em oração, fala com Deus, eu acredito que esse Deus todo-poderoso, ao qual eu sirvo há mais de 20 anos, ele não faz acepção de pessoas, ele responde às orações, né? O que a gente tem que ter é coerência no que a gente está falando, buscando a Deus. A criatura precisa do Criador para quê? Para trazer perdão, paz, salvação, né? Para Deus nos direcionar, nos fortalecer. O problema das pessoas é que são ensinadas até a orar de maneira que não tem nada a ver com aquilo que o texto bíblico nos propõe, como uma pedagogia, um ensinamento cristão. Então fica. Tem cristão que quer colocar Deus na parede. Meu Deus do céu, não, eu não aceito isso, eu exijo isso. Quem é o pó para falar para aquele que nos formou, você faça dessa maneira ou faça daquela outra maneira? Deus é soberano, é o criador do universo, é o dono do cosmos, é o dono da lua, dono do sol, dono das galáxias, dono da minha vida, da sua vida. Então nós temos que ter sabedoria para entrar na presença de Deus, mas ter o hábito da oração. O povo de Deus precisa orar, precisa interceder, buscar a Deus. Nós vemos tantos exemplos dentro da Bíblia Sagrada, né? Poderia citar Daniel aqui, que tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia, né? Que você não seja igual a Daniel. Se você puder ser igual a Daniel, amém. Mas se você não puder ser igual a Daniel, que você tenha pelo menos o hábito de orar e apresentar a Deus. E Daniel orava, né? Estava na presença de Deus e Daniel teve momentos bons e momentos ruins na vida dele. E nos momentos ruins, ele tinha plena certeza, porque ele depositava a fé dele no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Todo mundo sabe a história de Daniel, né? Daniel acabou indo parar na cova dos leões, com leões vivos. E a gente vê, de acordo com o texto ali, os leões estavam até famintos, né? Foram deixados sem comer já para que quando fosse jogado alguém lá, mas Deus estava com Daniel. E Daniel acreditava em Deus, depositava sua fé em Deus e viu o livramento que Deus deu. Daniel passou uma noite inteira com leões lá. E o que aconteceu? O anjo do Senhor veio ali e fechou a boca dos leões. Então, às vezes, a gente está orando, intercedendo, você pensa que a sua oração não tem efeito. Não, você está orando, apresentando alguém na presença de Deus, seja seu filho, seu sobrinho, seu neto, seu parente, seu irmão, seu cunhado, seja quem for. Então, e você está orando, intercedendo, e Deus está lá, agindo através, né, da sua multiforme maneira de Deus se manifestar. A gente apresentando, né, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões, ou seja, tinha as mesmas tribulações, angústia, adversidade, e ele orou e Deus ouviu a oração dele. Então Deus quer ouvir a minha oração, a sua oração. Deus quer que nós colocamos na presença dele aquilo que está nos afligindo, nos angustiando. Porque tem peso que a gente não consegue carregar. E esse peso que a gente não consegue carregar, Deus vem e nos
fortalece, né? Jeremias também, no capítulo 33, versículo 3, ele fala assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Clame a Deus, invoque a Deus, né? Tem um salmo que fala assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Como que eu vou invocar? Tendo o hábito da oração, buscando a Deus, apresentando diante de Deus, né? O apóstolo Paulo fala assim na sua carta aos Filipenses: não estais inquieto por coisa alguma. Não, antes tudo. Olha, escute amigo, escute amiga, escute irmão, você que tem acompanhado minha rede de conexão que está aí nas redes sociais para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, para direcionar você, para trazer paz para o seu lar, para trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória na sua vida que está aí enfrentando luta, adversidade, crise, né? Parece, meu Deus, as portas fechou, eu não consigo ver uma luz. Não, Deus colocou você diante desse vídeo aí para você estar buscando a Deus, sabe? Orando, invocando o nome de Jesus. Em nome de Jesus, a palavra de Deus, em nome de Jesus, nós venceríamos as nossas adversidades, nossas crises, buscando a Deus, colocando diante de Deus. Tá na luta, tá na adversidade, tá na tempestade. Se Jesus estiver na luta e na tempestade junto com você, você vai passar dando glória a Deus, conseguindo vencer essa adversidade, essa crise, né? Seja numa enfermidade, seja numa crise na sociedade, em qualquer lugar, o ser humano sempre está enfrentando crise. O Cristo falou que no mundo nós teríamos aflições, mas é para a gente ter bom ânimo, né? Então esse bom ânimo vem através da gente ouvir o Evangelho, a pregação do Evangelho e da gente ter o hábito de fazer as nossas orações. Então você vê Jesus como servo de Deus aqui, Marcos, vou ler novamente. 1:35. Leia o Evangelho de Marcos, né? É tão bom ler a palavra de Deus. Diz assim o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 35. E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E ali orava. Eu oro em todo lugar, nas igrejas, nas reuniões, mas eu gosto de orar no meu quarto, né? No meu quarto é ali onde eu me derramo, eu falo com Deus, eu apresento a Deus as minhas petições, as minhas súplicas, né? Eu busco a Deus, pedindo perdão pelos meus pecados, né? Acreditando, como está escrito em 1 João, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então eu entro com confiança, né? Eu entro com confiança, com fé e através de Jesus, que é o nosso mediador entre Deus e o homem. E eu coloco diante de Deus todo tipo de aflição, adversidade. Eu tenho as crises, os mesmos problemas que você enfrenta, eu enfrento também na minha casa, na minha família, na sociedade, mas a minha fé está depositada em Deus. Eu tenho esse psicólogo espiritual, é o Deus, né? Como Paulo falou para a gente, não estáis inquieto por coisa alguma, mas antes tudo seja conhecido. Então fale com Deus, clame a Deus, rasgue o seu coração em oração, chore, se derrame, é tão bom, né? Esses dias eu estava aí esperando uma notícia boa, aí a Simone vem e me liga e dá aquela notícia, aquela. Vou orar. O que que eu vou fazer? Eu vou ficar iracundo, xingar todo mundo, chutar o pau da barraca? Não, eu sou cristão, eu acredito na palavra de Deus, eu acredito no Evangelho, eu acredito em Jesus como meu Salvador, né? Aquele que traz paz para a minha vida. Então eu fui orar. E eu tenho o hábito de orar, de buscar a Deus em oração. E eu coloquei diante de Deus, né, essa notícia que a gente às vezes, né, a gente tem que se preparar para notícia ruim, né? Não que você é pessimista, mas a gente sabe que né, às vezes nem tudo que a gente planeja dá certo. Como a gente planejou, a gente assentou no nosso coração. Por isso que a gente está com Deus em nossa vida, nos fortalecendo, nos trazendo uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, para que se vir uma notícia, às vezes, contrária à notícia que a gente está esperando, a gente não venha desabar, desfalecer, mas a gente continuar crendo e acreditando. Então, a minha palavra hoje nessa reflexão era a respeito de Jesus faz da oração um hábito. E nós, e eu e você, devemos, como seguidor dele, fazer também, ter esse hábito que é muito bom. Hábito é uma ação ou comportamento regular e repetitivo. Eu costumo falar, às vezes, né? Eu, como pesquisador, eu sei que às vezes eu sou meio enfadonho, mas eu falei esses dias pra Simone, né? Eu tava brincando com ela, eu falei, viu? Mas ela, às vezes, a pessoa fala assim, "Meu, você é muito repetitivo, né? Como tem uma palavra, prolixo, né? Você é muito repetitivo." Mas eu falei para ela, aí daí assim, eu falei, a repetição é a mãe
do aprendizado, né? Que o ser humano, ele é tendencioso a algumas coisas, né? Ele gosta de repetir e de ouvir só aquilo que agrada. E às vezes não, às vezes a gente precisa ser confrontado, né, com os nossos valores, com as nossas crenças limitantes, com muita coisa, para que a gente venha aprender e sair, dar um pulo para frente, fazer um upgrade até na nossa vida espiritual, né? Então vamos buscar a Deus, vamos continuar firmes na presença de Deus e vamos criar. Se a gente não tem, se você não tem, se tem o hábito só de orar na igreja, não. O hábito de orar é muito bom, né? A oração traz paz, traz perdão, traz refrigério, traz perspectiva, né? O Criador acalma a nossa alma, né? Acalenta o nosso coração, está frito, angustiado, desesperado. A gente faz uma oração e Deus vem e traz paz. Uma prática permanente. O hábito de Jesus de orar fica claro nos 4 evangelhos, para estar a sós com Deus e orar. Normalmente levantava bem antes do dia nascer e sozinho dirigia-se ao local. A oração era o elo vital entre ele e o Pai, e Jesus fazia disso uma prioridade na sua vida, que é vitória. Vitória que eu falo é vitória diante de Deus, né? As pessoas pensam que vitória é só trocar de carro, comprar uma casona chique, viajar para a Europa, para os Estados Unidos, seja lá para onde for, né? Tantos lugares bonitos tem no planeta. Tá só fazendo compras. É muito bom isso daí, mas isso daí não é tudo na vida, não. A gente precisa de paz no coração, porque sem paz o ser humano pode estar morando em condomínio fechado de luxo, aí o ser humano pode estar viajando num avião mais chique, até de jatinho particular. A gente precisa de paz no coração. E somente Jesus, o príncipe da paz, pode trazer para a minha vida e para a sua vida. Então vamos criar o hábito da oração, né? Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Como? Orando, criando o hábito da oração. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, para sua casa e para sua família.